Quando falamos em emagrecimento, existe uma verdade que ninguém escapa. Sem alimentação adequada e sem atividade física, nada acontece. Mas dentro desse processo, existem os adjuvantes vencedores de Oscar. Aquele aliado que entra em cena para potencializar tudo o que você já está fazendo. E é aqui que a maioria das pessoas erram, acham que esses aliados podem substituir dieta e treino, quando na verdade eles existem para elevar os resultados, não para trocar o caminho principal. E entre esses adjuvantes, dois brilham com força: o chá verde e a semente da manga africana. E como esses dois fitoterápicos podem ser usados como os verdadeiros adjuvantes de alto impacto dentro desse processo de emagrecimento. Eu sou Lidiane Barbosa, biomédica com especialidade em fitoterapia clínica, e se você quer entender como transformar o seu emagrecimento em um processo mais inteligente utilizando fitoterápicos que realmente funcionam, fica aqui comigo porque o vídeo de hoje foi feito para você. E quero te mostrar o que faz o chá verde e se realmente funciona, qual o mecanismo real por trás dele, o que estudos mostram e como usar de um jeito inteligente que realmente faça diferença no seu processo. Hoje o nosso foco é o emagrecimento e o chá verde é um dos fitoterápicos que mais se destacam nesse processo, mas isso é só uma parte do que ele pode oferecer. Em breve trarei um vídeo completo mostrando todos os seus benefícios. Iniciando com seu nome científico, Camellia sinensis, o chá verde tem origem na China. Ao longo dos séculos conquistou o mundo inteiro. Hoje faz parte da rotina de mais de 3 bilhões de pessoas. Isso mesmo, quase a metade do planeta. Do ponto de vista fitoquímico, essa planta é extremamente rica em compostos bioativos. Ela reúne substâncias com propriedades importantes para a saúde e moléculas com ação farmacológica comprovadas, que ajudam a explicar seus principais efeitos no organismo. E quando eu falo em compostos bioativos, estou me referindo a substâncias naturais da planta que conseguem agir no nosso organismo. Elas podem influenciar o metabolismo, melhorar a digestão, aumentar a energia, proteger as células e muito mais. E dentro da própria planta, esses compostos têm funções importantes, ajudam na defesa contra pragas, protegem contra fungos e bactérias, evitam danos causados pelo sol e participam do crescimento e sobrevivência da planta. Ou seja, são como um mecanismo de proteção que a planta produz e que acabam trazendo efeitos interessantes para nós também. E já que o foco desse vídeo é o emagrecimento, eu preciso te apresentar a molécula mais importante dessa planta, quando o assunto é queima de gordura, a catequina, chamada de galato-epigalocatequina, onde, em um estudo clínico com 77 participantes acima do peso, todos com rotina muito parecidas no seu dia a dia, nada de dietas restritivas, nada de aumento no treino, eles mantiveram exatamente a mesma alimentação e o mesmo nível de atividade física durante todo o período do estudo. E isso é importante, pois permite observar apenas o impacto das substâncias testadas. Esses participantes foram divididos em dois grupos, onde o grupo 1, com 39 pessoas, receberam o extrato da Camellia sinensis, o famoso chá verde, mas não era qualquer extrato, era uma versão padronizada com alta concentração de galato, o principal catequino do chá verde, conhecido por modular o metabolismo lipídico, aumentar a termogênese e influenciar as vias de oxidação da gordura. No grupo 2, 38 pessoas receberam um placebo sem nenhum ativo, capaz de interferir no peso. O estudo foi de aproximadamente 3 meses de duração. E o interessante é que mesmo sem mudanças de estilo de vida, e isso é crucial, o grupo que utilizou o chá verde obteve resultados mensuráveis. Perderam em média 1 kg, reduziram cerca de 2 centímetros da circunferência abdominal. Esses números podem parecer modestos à primeira vista, mas pensa comigo, sem dieta, sem treino adicional, isso significa que o extrato realmente promove um impacto. Houve uma melhora da oxidação de gordura, reduziu a inflamação sistêmica leve associada à obesidade e ainda pode modular o gasto energético basal. E quando você soma isso a uma alimentação organizada e exercícios físicos, que não foi o caso no estudo, os resultados costumam ser ainda mais expressivos. Além disso, a redução da circunferência abdominal não é só estética, ela indica diminuição da gordura visceral, aquela que fica entre os órgãos, e está diretamente ligada a riscos cardiovasculares, resistência à insulina e inflamação crônica. Outro ponto muito interessante observado nesse estudo foi o impacto nos níveis de adiponectina. Quando os pesquisadores compararam os dois grupos, ao final de 12 semanas, perceberam que o grupo que utilizou o extrato da Camellia sinensis
com alta concentração de galato apresentou níveis significativamente mais elevados da adiponectina em relação ao grupo placebo. Mas o que isso significa na prática? A adiponectina é um hormônio liberado pelo tecido adiposo e ela exerce um papel muito maior do que a maioria das pessoas imaginam. Ela funciona como uma espécie de mensageira metabólica, ajudando o corpo a trabalhar de maneira mais eficiente. Entre suas funções mais importantes estão a melhora da sensibilidade à insulina. Ela faz com que o organismo responda melhor ao hormônio que controla a entrada da glicose nas células. A ação anti-inflamatória nos tecidos reduz a inflamação crônica de baixo grau, comum em pessoas com sobrepeso e obesidade, propriedade antiterogênica, protegendo as artérias contra o acúmulo de placas e o endurecimento dos vasos sanguíneos. Em um segundo estudo, dessa vez realizado com mulheres na pós-menopausa com sobrepeso e obesidade grau 1, os pesquisadores buscaram entender não apenas o extrato do chá verde poderia ajudar no emagrecimento, mas de que forma ela influenciaria os hormônios no tecido adiposo, que são fundamentais para regular a fome e a saciedade. O estudo foi conduzido da seguinte forma: participaram 28 mulheres divididas em 2 grupos, 14 receberam o extrato do chá verde e 14 receberam um placebo. Todas elas seguiram uma dieta hipocalórica controlada, ou seja, uma dieta baixa em calorias. E um ponto importante: nenhuma das participantes realizou atividade física durante os 60 dias. E neste estudo, o extrato utilizado era menos concentrado em epigalocatequina, ou seja, quanto comparado a estudos anteriores, permitindo avaliar se, mesmo em formulação mais baixa, teria um impacto no emagrecimento. Agora vamos aos resultados observados nesse período de 2 meses. As mulheres que utilizaram o extrato de chá verde apresentaram perda de aproximadamente 2 quilos, redução de 3 centímetros na circunferência da cintura e uma redução de 18% nos níveis de leptina. E para entender por que isso é significativo, precisamos falar rapidamente sobre a leptina. A leptina é um hormônio peptídico produzido principalmente pelo tecido adiposo, em menor quantidade pelo estômago, pela placenta e pelos tecidos ósseos. Ela age diretamente no hipotálamo, que é a região do cérebro responsável por regular a fome, saciedade e gasto energético, ou seja, a leptina é que diz ao cérebro que o corpo tem energia suficiente estocada e que já podemos reduzir o apetite e aumentar o gasto calórico. Por isso, a leptina tem relação direta com o emagrecimento. Quando ela funciona bem, a pessoa sente mais saciedade e tem um controle melhor do apetite. Mas quando os níveis da leptina estão altos, isso geralmente indica resistência à leptina, uma condição em que o cérebro não reconhece os sinais do hormônio, a fome aumenta, o metabolismo diminui e o emagrecimento se torna muito mais difícil, e por isso que a redução de 18% da leptina observada no estudo é tão relevante. Uma queda dessa magnitude sugere melhora da sensibilidade da leptina, o que significa menos fome, mais saciedade, menos compulsão alimentar, metabolismo mais equilibrado e maior facilidade para a queima de gorduras. Resumindo, mesmo com um extrato mais leve, o chá verde mostrou capacidade de melhorar a função hormonal do tecido adiposo, especialmente da leptina, facilitando a perda de peso e ajudando mulheres na pós-menopausa, uma das maiores barreiras do emagrecimento, que é a resistência hormonal. Vale ressaltar que quando trabalhamos com extratos padronizados e manipulados, conseguimos garantir exatamente a quantidade desejada dos compostos ativos. E isso é fundamental, porque um dos estudos analisados, a quantidade de cafeína presente no extrato foi bem menor do que a concentração original prevista. E isso pode ser algo positivo para muitas pessoas. Um teor mais alto de cafeína pode causar efeitos indesejados como insônia, agitação, taquicardia, aumento da pressão arterial, desconforto gastrointestinal, especialmente em indivíduos sensíveis, pessoas com ansiedade, hipertensão, distúrbio do sono, o que já fazem uso de estimulantes. Por outro lado, para quem pratica atividade física regularmente, a cafeína pode ser uma aliada melhorando o desempenho, aumentando a disposição, acelerando a oxidação de gordura e reduzindo a percepção de fadiga. E é exatamente aqui que entra o trabalho do prescritor. Só um profissional capacitado consegue avaliar o contexto individual, entender quem precisa de menos cafeína,
quem pode se beneficiar de um teor maior e qual a padronização é mais segura para cada caso. Além disso, o prescritor garante que o extrato manipulado tenha a dose correta do epigalato catequina, o teor adequado de cafeína e uma formulação ajustada ao objetivo terapêutico do paciente, seja para emagrecimento, controle metabólico, performance física, ou seja, conhecer a quantidade exata de cafeína e do galato e ajustar isso às necessidades do paciente é o que transforma o uso do chá verde uma estratégia profissional segura e totalmente personalizada. Caso você queira uma avaliação individualizada com uma prescrição realmente segura, personalizada e baseada em evidências, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para você agendar uma consulta comigo. Assim eu consigo analisar o seu caso, entender seus objetivos e montar uma estratégia completamente ajustada ao seu perfil. E sobre a toxicidade do chá verde, se demonstra bem tolerada por gestantes e lactantes, o uso não é recomendado. E para o grupo de hipertensos, o seu uso também não é indicado pelo fato do teor de cafeína. E agora vem um outro fitoterápico que realmente vale a sua atenção. Vamos entrar em uma das plantas mais interessantes quando falamos em perca de peso. Uma opção que muita gente nem conhece, mas que já tem estudos bem promissores. A Invirtigia cambonensis, também chamada de manga africana. A Invirtigia cambonensis é uma árvore nativa das florestas tropicais da África Ocidental e Central, especialmente encontrada em países como Camarões, Nigéria, Gabão e Congo. É uma espécie tradicionalmente utilizada há séculos, tanto como alimento quanto como parte da medicina popular africana. Seu fruto, obviamente, é comestível, mas o grande tesouro terapêutico está na semente, também chamada de dicanute, que é rica em compostos que atuam diretamente no metabolismo. E o mais curioso que, mesmo sendo tão rica em compostos bioativos, essa planta é ainda praticamente desconhecida aqui no Brasil. Essa semente ganhou destaque em outros países após estudos clínicos e agora eu quero te mostrar um estudo que realmente impressiona. O objetivo era simples, entender se o extrato da semente da manga africana realmente faria diferença no peso. Eles se reuniram 84 pessoas com sobrepeso e dividiram assim: 46 pessoas tomaram o extrato padronizado da semente e 38 pessoas tomaram placebo, uma cápsula sem efeito nenhum. E o mais interessante é que ninguém precisou mudar a rotina. Ninguém fez dieta, não houve treino, ninguém ajustou a alimentação, tudo seguiu igual. E mesmo assim, a diferença entre os grupos foi gigantesca. Após 10 semanas, o grupo que usou o extrato da manga africana perdeu em média 12 quilos. Isso mesmo, 12 quilos sem mudar nada na rotina. E não foi só isso, a circunferência abdominal também caiu e caiu muito. O grupo que utilizou a semente da manga africana reduziu cerca de 16 centímetros de cintura. Isso já mostra claramente que essa planta atua de forma muito direta na gordura abdominal, que é mais resistente. Mas o estudo também avaliou glicemia, colesterol, triglicerídeos e alguns hormônios ligados ao metabolismo. E adivinha, o grupo da semente obtiveram melhoras em praticamente tudo: glicemia mais baixa, colesterol total reduzido, LDL diminuído, triglicerídeos menores, aumento da adiponectina, diminuição da leptina, ou seja, não é só sobre perder peso, é sobre melhorar o funcionamento metabólico do corpo. Quando você olha uma perda de 12 quilos em um estudo clínico, a pergunta é óbvia: o que essa planta faz para gerar todo esse resultado tão fora da curva? A resposta está no mecanismo que você vai entender agora. Como a semente da manga africana age na glicemia? A semente melhora a glicemia por 3 caminhos principais. E quando você entende isso, tudo vai fazer sentido. Vamos lá. Ela forma um gel que desacelera a absorção da glicose. As sementes da manga africana são riquíssimas em fibras solúveis. Quando chegam no intestino, viram um gel espesso. Esse gel funciona como uma barreira natural que diminui a velocidade com que os carboidratos são absorvidos. Evita picos de glicose após as refeições, evita aquele ciclo: come, sobe a glicemia, cai rápido, fome de novo. Isso já melhora muito a glicemia ao longo do dia. Ela aumenta a adiponectina e a leptina, onde já expliquei a função das duas quando estava falando sobre o chá verde.
E é importante destacar: o estudo foi conduzido em Camarões e seus resultados devem ser interpretados considerando as particularidades populacionais, ambientais e culturais daquela região. Agora, sobre sua toxicidade, a semente é segura em doses usuais e faz parte da alimentação de algumas culturas africanas, porém algumas pessoas podem sentir desconforto intestinal, dor de cabeça, boca seca ou dificuldade para dormir. Nesses casos, é aconselhável o uso de outros fitoterápicos. E para quem já faz o tratamento para diabetes, deve tomar cuidado. A semente pode baixar a glicose e provocar uma hipoglicemia. Logo, tem que ficar atento, gestantes e lactantes, este não é o momento de fazer uso desse fitoterápico. E como eu já disse anteriormente, se você deseja um acompanhamento profissional, personalizado, realmente seguro, o link para agendar uma consulta comigo está na descrição deste vídeo. E lembre-se sempre que o pai da toxicologia, Paracelso, dizia: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Agora, se você ficou com dúvidas, o que é que eu fale sobre um fitoterápico específico ou qual erva trata tal doença, deixe nos comentários que em breve farei um vídeo respondendo vocês. Até o próximo vídeo, consciência e o cuidado que vem da natureza.